Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Osmar. Vamos iniciar hoje o nosso curso e fazer desse imenso desafio que temos um grande sucesso, tá bom? Conto com vocês para que ocorra tudo dentro da normalidade. Vamos lá? Nós estamos no curso de Sistemas de Informação, período noturno. A nossa disciplina desse semestre é Arquitetura e Organização de Computadores. A aula de hoje está na unidade 1, na seção 1.4, onde todos vocês também podem acompanhar o material disponibilizado no AVA. Né? Meu nome é Osmar Antônio, meu e-mail segue logo abaixo, osmar.a.silva@anhanguera.com. Vamos iniciar com uma breve apresentação docente. Meu nome é Osmar Antônio da Silva, sou professor universitário na área de TI, tenho sólidos conhecimentos em infraestrutura de redes, especificamente em empresas de autogestão do Ministério da Fazenda, onde executei a função de analista de sistema por aproximadamente 20 anos. Tá? Na área docente, tenho um vasto conhecimento por lecionar em algumas instituições metropolitanas, mais especificamente na região do ABC Paulista, e algumas instituições da capital, como a FASB, por exemplo. Tá? Bom, atualmente eu sou professor universitário titular da Anhanguera, nos cursos de tecnologia, né, de sistemas de informação e análise e desenvolvimento de sistemas. Também sou professor convidado nos cursos de pós-graduação da Uninove e analista de infraestrutura no segmento metalúrgico do grupo Toyota. A nossa aula de hoje tem como título Fundamentos de Sistemas Computacionais. Ela encontra-se na unidade 1, na seção 1.4. O tema de estudo é hierarquia de níveis de computador. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a aula de hoje, hein? Bom, o conteúdo apresentado hoje é especificamente sobre a hierarquia de níveis de computador, falando um pouco sobre o modelo de von Neumann. Falando um pouco sobre John von Neumann, ele foi um matemático húngaro de origem judaica, né? Naturalizado norte-americano nos anos 30. Ele nasceu aí no finalzinho de 1903 e desenvolveu contribuições importantes em mecânica quântica, teoria de conjuntos, ciências da computação, economia, teoria de jogos e praticamente todas as áreas da matemática. Ele faleceu de uma maneira muito precoce, com apenas 54 anos, foi também professor universitário e um dos construtores do ENIAC, o primeiro computador eletrônico. John von Neumann é conhecido principalmente por formalizar o projeto lógico de um computador. O que seria isso? Né? Seria introduzir os cálculos dos cartões perfurados executados em memória do computador. Tá? Dessa forma, ele tornaria essas informações mais rápidas para serem executadas essas instruções. Tá? O que nós conhecemos hoje sobre o computador sequencial e digital. Tá? A maioria dos computadores de hoje seguem esse mesmo modelo proposto pelo John von Neumann. Tá? Bom, essa figura, né, uma foto clássica histórica do von Neumann, é um computador onde teria, né, no caso, os cartões perfurados e eram armazenadas essas informações para essas instruções digitais de uma maneira mais rápida, tá bom? A arquitetura de John von Neumann teria como proposta inicial um computador de programa armazenado, onde ele relata seria dividido em 5 partes.
Essas 5 partes seria a central aritmética, onde faria os cálculos, tá? A central de controle dessas informações, a memória, onde seria armazenada essas instruções, a gravação dessas instruções e o processo de entrada e saída desses dados. Dentro da arquitetura dos computadores do projeto do John von Neumann, temos algumas etapas a serem seguidas para que isso realmente funcione. Tá? A primeira parte específica é a nossa central aritmética, o CA. Esse dispositivo ele deve realizar as operações elementares da aritmética mais frequentes. Tá? Então, é o que nós chamamos sobre a central aritmética. A segunda parte específica, né, é a central de controle, o nosso conhecido como CC. Tá? Essa sequenciação é de uma maneira a executar com mais eficiência. Tá? Então, essas operações elas vão trabalhar dentro da minha central de controle central com a eficiência muito maior. A minha terceira parte específica é a memória, onde diz o seguinte: qualquer dispositivo que tiver que executar longas e complicadas sequências de operações precisa ter o quê? Uma memória considerável. Por quê? Essas instruções a serem executadas, elas precisam ser armazenadas na memória para que posteriormente ela seja executada. Tá? E o recovery, que ela deve ser mantida em contato com os processos de entrada e saída desse dado. Né? Como tem ali um exemplo, são os neurônios correspondentes sensoriais e motores do cérebro humano. Então ele vai fazer essa ligação entre os dados, as instruções que estão adentrando no processo de execução até a saída. Dando sequência aí às instruções, a quarta parte específica é o input. Ele é necessário para ter as unidades de transferência de informação entre o R e o M. Lembrando que M é a minha memória. E a quinta parte, o processo inverso, o output, que é necessário para ter a transferência das unidades de informação de M para R. Então, o output e input, ele faz esse elo de ligação entre a memória e as instruções inseridas. Tá? Bom, a característica dessa arquitetura ela é composta por 3 grandes sistemas de hardware. O meu primeiro sistema é o central de processamento, o segundo sistema de memória e o terceiro sistema, o sistema de entrada e saída. Tá? Essa arquitetura ela tem a capacidade de executar essas instruções de uma maneira sequencial por apenas um caminho entre a unidade de central de processamento e a minha memória principal. Tá? Esse único elo de ligação entre a minha memória principal e minha unidade central de processamento é o que von Neumann deu o nome de gargalo de von Neumann. Tá? É claro que hoje, né, atualmente, isso sofreu várias alterações e não dá para imaginar, né, se não, essa questão da evolução, um único processo de ligação entre a minha central de processamento, única de processamento, e a minha memória principal, tá bom? Dando continuidade aí ao detalhamento sobre a unidade central de processamento, a UCP, ou mais conhecido como CPU, né? Então, pelo amor de Deus, né? Quando alguém falar para você, traz a minha CPU, né? E aí o cara vai lá e leva o gabinete inteiro para ele, aquilo não é a CPU, né, gente? É o processador. Você tira o processador, dá para ele, que é a minha central, unidade central de processamento, tá? Essa minha unidade central de processamento, né, ela tem uma composição, né? Ela deve conter o quê? Ela deve conter uma unidade de controle, o que a gente chama de UC, uma unidade lógica aritmética, que é a ULA, tá? Vários registradores, né, que são as memórias internas
da CPU, porque se está no mesmo ambiente, né, o processamento, e você tem memória de armazenamento dentro do processador, isso torna essa instrução de resposta muito mais rápida. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente em algumas outras aulas, fala sobre cache, enfim, tá? Esse não é o momento, tá? E o contador de programas, que é o PC, tá? Além disso, nós temos o nosso sistema de memória principal e o sistema de entrada e saída. Esses três elementos têm a composição da arquitetura Von Neumann. Temos aqui uma ilustração bem interessante, né, sobre os registradores, vários registradores dentro do processador, né, dentro da unidade de processamento. A minha memória principal fazendo o elo aqui entre dados e instruções. Na minha memória principal, nós temos aqui a unidade de controle, e essa unidade de controle ela vai direcionar aonde vai estar alocado essa informação na minha memória principal. E temos aqui, logo abaixo, o meu sistema de saída e o meu sistema de entrada de dados. Tudo bem, pessoal? E os conceitos sobre as funções da minha arquitetura? Nós temos aí a função da CPU. Qual que é a função da CPU? Né? A unidade de processamento de dados. Ela tem uma função básica, que é executar os programas que estão armazenados na minha memória principal. Tá? Então, os programas estão armazenados na minha memória principal, ele vai lá buscar essas instruções, esses programas, vai examinar essas instruções e vai executar essas instruções uma após a outra, de uma maneira sequenciada, tá? De uma maneira sequencial. Então, essa é a função da CPU. Tá? A função UC. Qual que é a função da UC, a unidade de controle? Né? A unidade de controle, o que ela vai fazer? Ela vai buscar as instruções na minha memória principal e determinar qual tipo de instrução está sendo locado lá na minha memória principal. Tá? Então ela vai direcionar, né? Ela vai determinar o tipo da instrução. Né? Então ela vai filtrar ali o tipo de instrução que está dentro da minha memória principal. E a função da ULA, que é a unidade lógica aritmética, ela vai executar a operação aritmética ou as operações booleanas da minha memória. Tá? Então tem lá ou, not. Se for isso, faça isso. Se for aquilo, faça um outro sistema aritmético, tá? Faça os cálculos. Então a minha ULA ela vai fazer essas combinações e vai executar essas operações aritméticas e booleanas. Dando continuidade nesse processo de funções, temos as funções dos registradores. Né? Os registradores é de suma importância dentro do processo da unidade principal. Tá? O que o registrador ele tem como característica? Os registradores eles são memórias de altíssima velocidade. Né? Só que eles armazenam esses resultados de forma temporária. Tá? Por quê? Eles estão internamente na minha CPU. Né? Então essa velocidade de escrita deles, de tamanhos em bytes ou em bits, é muito mais rápido esse processo. Tá? A CPU ela não consegue manter todos esses valores manipulados por um programa apenas em registradores. Né? Então por isso que ela precisa de uma memória de armazenamento para essas instruções. Tá? Ela precisa colocar essas informações uma memória maior, uma memória principal, para depois ela resgatar esses cálculos novamente e fazer as novas operações. Tá? Temos aí também, na sequência, a minha função da PC, né? Que é o meu contador de programas. Né? É um contador onde ele indica qual vai ser a próxima instrução a ser executada, a ser buscada pela CPU. Então você tem os registradores, ele tem lá o cálculo, só que a CPU ela não consegue manter todos os registradores dentro do mesmo ambiente, então ela precisa armazenar isso na memória principal. Né? O meu contador ele vai registrar, ele vai indicar qual vai ser a próxima instrução a ser executada pela CPU,
Isso garante, dentro de uma fila, né, qual a instrução vai ser executada, né? E com isso nós temos uma outra função, que é a função do ir. O que seria essa função ir? É o registrador de instruções, né? O que esse registrador de instruções faz? Ele simplesmente registra a tarefa que está sendo executada naquele momento, né? Este, por exemplo, é um registro para uma função específica. Então, ele vai determinar por um período que aquela instrução fique lá armazenada, sendo executado, e depois ele volta para uma outra fila, naquilo que eles colocam como prioridade. Tá? Então, essa é a função do registrador de instrução. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de execução, né? O que seria esse ciclo de execução das instruções, né? Como o próprio nome diz, né, é uma forma, né, que essa instrução vai ser executada pela minha CPU. Tá? Quais os caminhos que ela vai seguir, quais são os hardwares que ela vai exigir, né, por onde essa instrução vai passar, como vai ser executado. Tá? Então, esse é o ciclo de execução. O ciclo de execução dentro da arquitetura von Neumann, ele é bem simples. Tá? Ele é citado em 3 situações. É busca, decodificação e execução. E é exatamente isso que acontece. Tá? Busca a instrução, decodifica essa instrução e executa a instrução solicitada nesse processo. É bem simples. Aqui nós detalhamos, né, de uma maneira bem mais simples, né, todo o processo, né, é um algoritmo passo a passo de execução de uma instrução aritmética, né, que faz parte de um programa executável, né, numa máquina von Neumann. Tá? Então a gente vai detalhar aí, nós vamos detalhar de uma maneira bem simples como que essa instrução, esse algoritmo vai ser executado. Né? Então primeiro se passa pela unidade de controle. Quem é a minha unidade de controle? Né? É a UC. Ela busca essa instrução do programa. Aonde? Aonde está essa instrução desse programa? Está lá na minha memória principal. Porque eu não tenho uma memória de massa, uma memória, né, extensa, para guardar todas as instruções. Né? Então, meu controlador de unidade, ele vai lá fazer a busca da próxima instrução na minha unidade, na minha memória principal. Tá? O outro segmento, né, o outro processo, é o contador de programa. Quem é meu contador de programa? É a PC. Né? O que a PC faz? Ela é usada pela unidade de controle, né, pela primeira situação aí em cima, tá? Para determinar onde a instrução está localizada, lá na minha memória principal. Onde está localizado isso? Então, meu contador de programa vai fazer isso. Tá? A instrução, essa instrução, ela vai ser decodificada para uma linguagem, né, computacional, né, que a unidade lógica aritmética, mais conhecida como ULA, possa entender. Tá? Então, vai utilizar essa linguagem para que essa ULA possa entender essa decodificação da instrução. Né? E aí nós temos os nossos operadores, né, onde ele requer essas instruções, onde elas vão ser carregadas da minha memória. Né, e coloca onde? Ela vai colocar nos nossos registradores. Lembra dos registradores? Que ficam locados lá dentro da minha CPU? Tá? Então ele vai locar ali, porque fica mais próximo, né, da minha central de processamento, minha unidade central de processamento. Então fica ali os meus registradores. E a minha unidade lógica aritmética, a ULA, ela executa essa instrução e coloca os resultados em registradores ou na memória principal. Tá? Então aí depende aonde ele vai armazenar. Temos aqui a minha representação de um algoritmo, né, onde tem o início da instrução, as operações, né, os cálculos dos operandos, até chegar a minha ULA para ser indicado a minha central de unidade de processamento. Vamos para o próximo slide, e lá nós vamos detalhar todo esse processo desse algoritmo
aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos detalhar esse ciclo de execução para finalizar todo esse processo, tá bom? Então, como que vai funcionar de uma maneira detalhada esse ciclo de execução? O algoritmo, ele começa buscando lá na memória principal a próxima instrução do programa que será executada. Tá? Então, é lá na memória principal que vai ser buscado essa instrução. Quem é responsável por isso? É a unidade de controle. Tá? A unidade de controle que é responsável por fazer essa busca. Tá? O controlador de programa, ele deve fazer o quê? Ele vai implementar, né, qual é a próxima instrução a ser executada. Tá? Então, o controlador de unidade, né, ele vai buscar a instrução e o contador ele vai calcular ali o processo da fila e vai informar qual vai ser a próxima instrução a ser calculada. Eu tenho um controlador e eu tenho um contador. Né? Ele vai contando as instruções. Tá? Em seguida, essa instrução ela deve ser o quê? Decodificada. Tá? Identificando primeiramente o seu código. Tá? Então ela vai identificar o seu código, primeiramente, e vai ser decodificada essa informação. Tá? Decodificando essa informação, se essa instrução estiver operandos, né, como em uma operação aritmética, por exemplo, então é necessário buscar esses operandos valores. Eu preciso buscar os valores dessas operações que estão sendo executadas. Para isso é necessário que calcular o endereço do operando, para saber onde ele se encontra na minha memória. E somente depois que pegar esse valor e armazenar nos registradores para a manipulação. Então eu preciso saber onde que está o endereço desses operandos, localizar ele na minha memória principal, pegar esse valor, né, identificar esse valor, e aí armazenar nos meus registradores para fazer essa manipulação. Tá? Quando os operadores eles terminarem de ser buscados e armazenados, né, somente depois de tudo isso, né, de finalizar essas buscas e armazenar esses cálculos, né, essa instrução ela vai ser executada na minha unidade lógica aritmética, que é a minha ULA. Se essa instrução não tiver mais operadores em ação, essa instrução ela é simplesmente executada logo após a validação da sua condição. E aí nós finalizamos esse ciclo. Para finalizar a aula de hoje, deixo alguns exercícios de fixação referente ao nosso tema estudado, arquitetura von-Neumann. Tá? São 4 perguntas simples, onde vocês devem responder e encaminhar no meu e-mail, né? Vai estar lá também no último slide, tá? Deixo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós chegamos à nossa aula 4.1 da nossa unidade 1. Deixo também como proposta, vocês devem realizar os exercícios do livro da nossa disciplina, tá? Então vocês baixem o livro lá no AVA, tá, da nossa disciplina, e vamos fazer valer a pena todo esse conteúdo. Tá? Tem alguns exercícios lá de fixação também importantes para a nossa aula de hoje. Encontra-se lá na unidade 1, na página 57. Tá? Esse exercício em específico você não precisa encaminhar para o professor, tá? Diferente do slide anterior. Tá? Então vocês podem mandar no meu e-mail, tá? Aquelas 4 questões para fixar o conteúdo da aula de hoje. E é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula, né? Agradeço a todos. Vamos manter o contato, tá? Dúvidas, sugestões, né?
O meu e-mail está aí, osmar.a.silva@anhanguera.com. Temos o AVA também para se comunicar. Temos o grupo do WhatsApp também que foi criado, tá? Para a gente manter essa comunicação nesse momento tão difícil que se encontra o nosso país, tá? Conto com a colaboração de vocês, bons estudos e tamo junto. Um abraço.